Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Eu louvo a Deus e exalto o nome dEle por ter nos concedido essa oportunidade e de poder estar aqui. Fiquei um pouquinho afastado da igreja, passei uma prova bastante grande de enfermidade. Os irmãos sabem que alguns anos atrás foi acometido de Covid. E todas as vezes que dá gripe, irmãos, dá bastante forte, mas essa me assustou. Eu senti muita falta de ar e eu fiquei bastante preocupado. E a gente se adapta. Quem já teve Covid vai se adaptando, porque quando dá gripe, irmãos, a gente se sente muito fraco. Então eu me recolhi para o meu quarto. Eu ficava praticamente o dia todo no meu quarto, e muita fraqueza e muita falta de ar. E eu não estava tossindo, não estava expectorando. Isso me preocupou. E o médico disse: cuida dos pulmões. E aí eu comecei a tomar medicação, fazer inalação, e começou a expectorar. Naquele domingo que eu vim aqui, eu estava com bastante falta de ar. Fui embora, dentro do carro eu tive que parar lá em cima um pouquinho antes de chegar em casa, que eu estava passando mal. Mas eu louvo a Deus por nessa noite eu estar aqui. Amém. E já passou. Aleluia. Amém? Já passou. E colocamos a mão no arado, porque senão o chicote, né, pastor Edilson? Né? Nem vou olhar para trás, né? O chicote estrala, né? Ela hoje ela foi tão assim, na autoridade de Deus, que ela não esperou os obreiros chegar dentro da casa de Deus. Ela foi lá na porta do carro. Ela foi lá e ó, assim. E amém. Ainda deu a liberdade para nós dois escolher. O modelo foi mais esperto. O modelo, se eu dirijo, você prega. Mas amém, né? A palavra que Deus nos concedeu nessa noite, eu tinha ela no meu coração. E eu disse que o Espírito Santo, na oportunidade que fosse dada, eu ia ministrar essa palavra. Essa era aquela palavra que a última vez que eu ministrei, eu disse, eu ia ministrar ela. O Espírito Santo mudou, né? Preguei outra coisa, mas hoje Deus quer falar conosco nessa palavra. Aí os irmãos ficam aqui na dúvida, né? Eu disse Lucas, capítulo 15, né? E não disse o versículo, né? Porque no capítulo 15 aqui vai falar de 3 situações, de 3 parábolas. O título vai estar assim: Lucas 15, a parábola da ovelha e da dracma perdida. Mas aí você vira a página, né, da Bíblia, e no versículo 11 vai estar a parábola do filho pródigo. É sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Amém? Vamos fazer a leitura. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi
para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazer depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazer o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vinde, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretriz, mandaste-lhe o bezerro cevado, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Amém, igreja? Aleluia, Deus. Pode se assentar. Mas você tem liberdade para glorificar o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Uma palavra para muitos bastante conhecida. Uma palavra que, se nós formos olhar aqui no capítulo 15, a ovelha, a dracma e o filho pródigo. A dracma e a ovelha, o filho pródigo, tem uma diferença. A dracma foi perdida, a ovelha também foi perdida, mas o filho pródigo não. O filho pródigo, ele não se perdeu, ele tomou a decisão de chegar até seu pai e pedir o que lhe pertencia e ir embora. E a palavra vai nos dizer que ele chega até seu pai, dá o que me pertence. Já começa por aí, já começa a desonra por aí, já começa a desonrar o teu pai por aí. Primeiro, para um filho adquirir uma herança, o pai tem que estar morto, mas o pai está vivo. Ele já começa a não ter a preocupação, o cuidado, o zelo e o amor pelo seu pai. Não era o tempo de ser colocado nas mãos dele, porque todos nós entendemos um pouquinho de leis. Pode ser um carro velho, pode ser uma chácara, um sítio, pode ser o que for, mas os filhos só podem adquirir após a morte dos pais. Mas o pai aqui estava vivo. Mas mesmo assim, mesmo esse filho estando errado, tendo uma atitude errônea, o pai vai lá, vende e reparte. Ele pega a sua parte e vai para uma terra distante. Deus está falando conosco nessa palavra. Quantos de nós estamos na casa de Deus?
Quantos de nós estamos servindo a Deus e por qualquer coisa quer virar as costas para Deus, quer sair da presença de Deus, quer largar tudo e se distanciar de Deus? Às vezes, pastor Emília, pastor Edileuza, o diácono Denilson, por uma coisinha banal, como a pastora disse aqui no último culto, pelos mimimis, pelas picuinhas. Esse jovem tinha direito? Tinha, mas não era o momento de adquirir. Não era o momento para ele sair da presença do Pai. Não era o momento para ele largar tudo, pegar o que lhe pertencia e viver longe do seu Pai. Quantos de nós, pais, somos confrontados nos dias de hoje pelos nossos filhos? Quantos de nós tentamos ensinar os nossos filhos? Não é o tempo, não é a hora, espera, mas eles querem no momento deles. Eles acham que eles estão certos. Eles acham que nós somos quadrados, que estamos velhos. Não sabemos o que estamos falando. Na mente deles acham que eles estão certos de tomar aquela decisão. Quantas vezes eu, como pai, preciso sentar meu filho, a minha filha, e falar: não é assim, você está errado. Eu tenho o costume de dizer, principalmente para o Nicolas: você agora é filho, cumpra o seu papel de filho. Eu sou pai, deixa eu cumprir o meu papel de pai. Quando você for pai, aí você cumpre o seu papel de pai. Mas por enquanto você é filho e me escuta. Mas a geração de hoje tem uma mente cauterizada. O abençoado, aquele que nós estávamos falando ontem, o abençoado, toma o tempo. O celular hoje, a internet, invadiu a mente dos jovens. Eles acham que estão com a razão, como esse filho. Dá o que é